Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesse canal, obra missionária Construindo Shalom, setor norte do Brasil, que é aqui em Manaus. Pela misericórdia de Deus, estou aqui há 7 anos fazendo a obra missionária. E hoje eu quero falar sobre a questão da murmuração. Hoje, sobre a murmuração, eu quero falar nessa reflexão número 301, reflexão número 301. E hoje já é 1º de março de 2022. E hoje eu estava pensando em relacionar esta palavra. E no percorrer da nossa caminhada cristã, muito que nós conhecemos, muitas pessoas, obreiros, pastores, missionários, pessoas que conviveram no nosso meio, que hoje já não convivem mais no nosso meio porque largaram os caminhos do Senhor. E aí a gente fica pensando, eu fiquei pensando, calculando tudo isso aí e analisando. Como que pode uma pessoa que Deus abraçou, Deus amou, Deus derramou o seu óleo poderoso sobre a vida dele, consagrou muitas vezes a um obreiro, a um pastor, a um presbítero, a um evangelista, a um missionário, e de repente a cabeça da pessoa virar da noite para o dia e retornar a saciar daquilo que joga para fora. Que a Bíblia fala que quando nós largamos ao Senhor, é quando nós vomitamos, e aí chega lá, nós vamos lá e come nosso próprio vomito. É meio estranho, mas é assim que a Bíblia retrata as pessoas que largam os caminhos do Senhor. E a maioria que larga os caminhos do Senhor, alguns princípios ou algumas coisas, eles sempre relatam. Primeiro, eles ficam magoados com Deus. A maioria das pessoas que larga Jesus, que volta ao pecado, que volta a praticar as coisas erradas, que não é aquilo que Deus quer que eles façam, é como ele está comendo vomito. O vomito ele vai lá e come. É mais ou menos isso aí. Então eu estava pensando aqui, calculando. Uma das coisas que as pessoas que largam Jesus, a primeira coisa é que eles ficam magoados com Deus. Porque muitas vezes eles oram, eles falam, mas Deus não responde à perspectiva que ele queria. E aí eles acham que Deus abandonou, ou que Deus não ama eles. Mas a verdade é que Deus ama, Deus cuida, e Deus está sempre com os braços abertos para receber essas pessoas de novo, de volta. Mas a questão é que a maioria fica magoado com Deus, né? Magoado é como uma pessoa fica zangado, né? Ele fica igual uma criança. Então fica difícil para Deus trabalhar na vida dessas pessoas. E nós não podemos ser pessoas semelhantes nesse aspecto. Se ficar magoado com Deus, zangado com Deus, isso vai adiantar alguma coisa? E até diz que Deus é culpado sobre as suas misérias, sobre a sua situação. Mas não é. Deus jamais é culpado sobre a situação de ninguém. Se a miséria vem na vida de alguém, é porque ele procurou essa miséria. Deus, o próprio Deus, ele não traz miséria sobre a vida de ninguém. A única coisa que nós sofremos é pelo amor a Ele. É as aflições do dia a dia que nós temos que enfrentar. Agora, outras coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida, algumas frustrações, aquilo que muitas vezes nós não desejamos, são aquilo que nós buscamos pela nossa ignorância. Então eu vejo muitos obreiros
afastado dos caminhos do Senhor e fica tudo magoado com Deus, fica zangado com Deus e chama Deus de mentiroso, porque todos aqueles que largam os caminhos do Senhor é como está falando que Deus ele é mentiroso. E a Bíblia fala que Deus jamais mente e nem pode mentir. Não pode. Deus é santo. Então, olha como a mente da pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor chega a este ponto de chamar Deus de mentiroso. Chamar Deus de mentiroso, porque a murmuração, quando a pessoa murmura, é como ele está magoado com Deus, está zangado com Deus, então ele vai murmurar. E o murmurar, há 23 anos atrás, no meu primeiro seminário que eu fiz, que foi lá no IBES, na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, os professores de teologia, eles explicaram também isso que até hoje eu nunca esqueci. Murmurar é como um rato roendo ao quadrado. Imagine se você murmura, uma murmuração que tu faz é como um rato roendo ao quadrado. Duas murmurações que você faz é como dois ratos roendo ao quadrado. Então imagine a situação que é quando você passa o dia todo murmurando. Quantas murmuração? E quantos ratos não vai estar roendo ao quadrado? Dentro de um sistema espiritual e as consequências vindo dentro do mundo físico onde você está. No mundo emocional, no mundo psicológico da pessoa. Então o que você vê de pessoas que estão estouradas, no limite, estressadas, sem paz, ansiosas, perturbadas, desorientada no espírito, na alma, está cheio de crente assim. Por quê? Justamente porque aceitam a Cristo, vão para a igreja em busca de uma promessa falsa, em busca de um recurso falso. Como assim, pastor Edson? A maioria pensam que Deus é como um garçom. Chega lá, ele vai nos servir. Eu preciso de isso, ele vai lá e chega. Deus não é garçom. Eu preciso de um carro, Deus vai lá, na concessionária lá, e traz um carro para você. Eu preciso de uma casa, e não, calma aí. Todas essas coisas que nós vamos obter aqui dentro deste mundo material, não precisa você estar pedindo a Deus. As consequências da sua caminhada com Cristo vai vir. Ele mesmo fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus é um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus organizador, que sabe que nós precisamos de muitas coisas dentro do nosso mundo cotidiano aqui. Ele sabe que a gente precisa de uma casa morar, ele sabe que muitas vezes você precisa de um carro para fazer a obra, ele sabe que você muitas vezes precisa de uma roupa, de um calçado. Então Deus nos cuida nos mínimos detalhes. Eu tenho 7 anos de Manaus e eu vejo o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Não é porque não tenho passado necessidade aqui em Manaus. No início passei, hoje eu já não passo mais, mas tenho alguns aperreios ainda em algumas outras áreas. Mas Deus tem cuidado de mim. Olha essa pandemia aí, 2 anos e pouco de pandemia, e eu sempre de pé na presença do Senhor, buscando a presença dele. E Deus tem guardado a minha pessoa e a minha família até hoje. Então a gente tem que ser grato, tem que ser agradecido por tudo aquilo que Deus nos faz. Mas tem pessoas que não. A primeira oportunidade que vem, ele fica murmurando.
É muito triste isso. E aí as pessoas que estão ao seu redor, ele quer que sofra da mesma maneira. Aí vem os filhos, pessoa que larga o evangelho, ele vai massacrar os seus filhos, vai massacrar a sua esposa, os amigos, vai sacrificar tudo que está ao redor, simplesmente por causa da sua ignorância. Não quer obedecer a Deus. Ou foi decepcionado por alguém na igreja, né? Ou alguém não estendeu as mãos como ele queria que seria estendida, ou ele estava esperando algo de Deus e Deus não deu, então fica assim. Aí se perde na caminhada cristã e começa a botar a culpa em A e B. Não, meu filho, A e B não tem culpa nenhuma de você estar nessa situação. Tem pessoas que voltaram e estão na bebedeira, na prostituição, né? Todo dia uma briga dentro de casa, dentro do seu lar, né? Não quer que a sua esposa converse com mais ninguém, nem com seus próprios familiares, né? Estou falando isso de causa já de pessoas que eu conheço. Então é muito triste isso. E acha que está na razão. E acha que Deus ainda fala com ele. Até exorta os que estão ali se esforçando. Como é triste isso. Não é triste. Então, e que Deus venha ter misericórdia desse tipo de pessoa, para que eles venham acordar enquanto é tempo. Porque os murmuradores, eles não herdarão a terra prometida. Todos aqueles que murmuraram, quando Moisés estava transportando para a terra prometida, morreram no deserto. Não alcançaram a terra prometida. Isso dentro de um campo físico. Hoje, a terra prometida nossa é nós estarmos no céu, é nós ser salvos, ser levado para morar nos céus. Essa é a nossa terra prometida, a grande cidade santa, né? A nova Canaã. É lá o nosso alvo. Então, por que as pessoas que largam Jesus murmuram contra Deus, até pregam contra aquilo que receberam como verdade nas suas vidas? Então estão chamando Deus de mentiroso, está chamando a Bíblia de mentirosa. Aquilo que receberam diz que não era verdade. Verdade agora é o que eles estão falando, pregando contra a própria palavra de Deus, achando que receberam uma nova visão. Ei, a visão correta é a Bíblia. É a Bíblia, é as Escrituras Sagradas. Não vai mudar nada, absolutamente nada. O que está escrito, está escrito. A história já está escrita. Toda a nossa história já está escrita. Antes de existir a Bíblia, Deus já tinha escrito a nossa história, antecipadamente. Então, meu filho, eu espero que você que esteja ouvindo essa reflexão e que esteja fora dos caminhos do Senhor, que volte o mais rápido possível, porque você está correndo risco porque você está fora da proteção de Deus, Então você não pode ficar desta maneira, achando que Deus está com você, porque Deus não está. Não está de jeito nenhum. Olha a história de Sansão. E quando Sansão estava ali nas mãos de Dalila, sendo acariciada pelo pecado, ele achava que Deus estava com ele. Quando ele agiu, cadê o Espírito de Deus? Não estava. Não estava. Os inimigos pegaram e cegaram Sansão, arrancaram os seus olhos fora, furaram os seus olhos e colocaram como escravo. Satanás está fazendo desta maneira na vida de muitos, enganando eles, falando para eles que Deus está com eles, mas na verdade não está. Que quando eles vão usar as ferramentas de Deus, eles não têm mais a ferramenta, não têm mais a autoridade. E o inimigo cega essas pessoas e colocam como escravo.
para lhe servir. Então imagina a pessoa que servia a Cristo e hoje está servindo ao diabo, está servindo aos demônios, está servindo aos orixás, está servindo às magias negras da vida, está servindo a tantos segmentos religiosos que não têm salvação. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus nesta noite, que está ouvindo essa reflexão, reflita e coloque as coisas em ordem, porque você não tem 7 vidas, você só tem uma vida, você só tem um fôlego de vida, que Deus te deu essa oportunidade e está te dando para que você se arrependa dos seus pecados e reconcilia o mais rápido possível com Ele. Ah, pastor Edson, mas eu estou passando por uma situação, mas não tem igreja para congregar. Quem foi que disse que não existe igreja e não tem igreja? Em todo lugar existe igreja. A questão é que você não quer deslocar, você não quer ter trabalho para ir até a igreja. A igreja não há distância para você ir a uma igreja. Não tem distância. É só se esforçar um pouquinho que você vai, pelo menos uma vez na semana, você tem que estar cultuando a Deus numa congregação. Porque não fica muito difícil. Ah, pastor Edson, mas ninguém quer me receber naquela congregação. Procure uma até você encontrar. Porque a igreja que não recebe alguém nesta igreja, ela não é uma igreja. Ela não é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo recebe todos. Tanto faz ser crente ou não, vai receber, vai trazer para dentro da sua casa. Então, o que nós precisamos é tomar uma posição na nossa vida o mais rápido possível. Porque nós estamos querendo coisas grandes, mas nós não obedecemos para ter essas coisas grandes. Queremos ser abençoado ou abençoada, mas não obedecemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Desobedecemos. E aí, então, muitas vezes pagamos um preço absurdo, justamente porque ficamos murmurando, ficamos reclamando e rodando dentro de um círculo vicioso. E não recebemos nada na totalidade de Deus. 23 anos eu tenho de caminhada com Jesus. O que eu tenho enfrentado nesta minha vida, olha, mas pela misericórdia de Deus eu me mantenho de pé, porque eu tenho a certeza daquilo que estou fazendo. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Sou semelhante a qualquer um. A diferença é porque eu quero obedecer, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. E Deus, Ele não é mentiroso, não está mentindo para nós. Ele não está fazendo uma promessa falsa, de jeito nenhum. Então, temos que colocar nossa mente para raciocinar e sair dentro dessa aprovação. Porque esta aprovação que você está passando, essa situação que você está passando, não é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas não é a vontade de Deus, e por que eu não saio dessa situação? Você não sai porque você não toma atitude. A partir do momento que você tomar uma atitude como filho de Deus ou filha de Deus, com certeza vai mudar a sua situação. Agora, se você ficar só de braço cruzado, esperando Deus agir por você, meu filho, você está ferrado. Deus só vai agir a seu favor quando você se levanta e faça alguma coisa. Agora ficar o dia todo murmurando, sentado numa cadeira, murmurando, só contando miséria, só contando fracasso, só contando derrota, aí fica difícil. Ah, mas é porque eu sofro mais do que... Não existe isso. Ah, mas é porque a situação... Não existe. A questão é a atitude. A questão é você que não está querendo mudar. Não está querendo mudar.
Ah, mas eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Você pode estar sentindo o que você quiser. Você só tá nessa situação porque você quer. A partir do momento que você tomar uma decisão, tudo você cai por terra. Cai por terra. Como assim, pastor Edson? Todo sofrimento, ele não é eterno. Não existe sofrimento eterno. Não existe sofrimento pro resto da vida. Você tem que examinar que tipo de sofrimento é esse, por que esse sofrimento tá na sua vida. Passamos por aflições, passamos por luta, passamos por dor, mas ela não pode permanecer para sempre na nossa vida. Ela tem que cair por terra. E a vitória chegar na nossa vida e a paz reinar na nossa alma. É para isso que o Senhor se sacrificou na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso justamente pela nossa libertação, para você ter paz, ter sossego. Imagina um crente atribulado procurando paz. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Procurando paz, se a paz é o nosso próprio Deus. É o nosso próprio Deus, é a nossa paz. Então isso só depende de você. Só depende de você. Isso não depende de Deus, não depende de A nem de B, depende de você. Você toma uma atitude, Deus vai lá e te abençoa. E quando você ficar só sentado nessa cadeira aí, com a boca cheia de dentro, só murmurando de dia e de noite, a sua história não vai mudar. De jeito nenhum. Cada dia que passa, você vai afundando no pecado, vai afundando no lamaçal, porque você não quer tomar atitude. Ah, mas meu esposo desviou, está desviado, está na bebedeira, está na prostituição. Problema dele. Você tem que tomar a sua atitude. A salvação, ela é individual. Ele não quer, é problema dele. Deixa ele lá, corra para os braços do Senhor. Agora, se ficar de braço cruzado, vendo o esposo se afundar, daqui mais um dia você afunda junto. Mas que é isso, pastor? É assim mesmo. Começaram tão bem na caminhada, mas estava tendo uma vida pirata na presença de Deus. Aqueles que levam a vida verdadeiramente na presença de Deus, ele não vai cair numa situação dessa, de voltar para a prostituição, voltar para a bebedeira, voltar para os forró da vida, voltar para a bagaceira da vida, não, de maneira nenhuma. Agora, quando nós nos enganamos dentro do Evangelho, achando que nós aceitamos a Jesus, que nós não aceitamos, só fomos para a igreja, abrimos a nossa boca, mas muitas vezes foi uma convenção falsa. Ah, pastor, mas eu recebi um óleo sobre a minha cabeça, fui consagrado. Você pode ter sido consagrado o que quiser, mas foi consagrado sem se converter. Te consagraram a um obreiro, te consagraram ao presbitério, ao evangelista, ao pastor, mas sem você se converter. Você foi consagrado sem que se converter. Porque quando nós somos consagrados por Deus, mesmo com uma convenção verdadeira, não acontece isso a gente largar Jesus. Por que eu vou largar Jesus? Por que eu vou largar o Evangelho? Por que eu vou estar murmurando? Por que eu vou estar reclamando? Justamente porque eu não estou gostando, não estou crente, não estou acreditando. Acho que tudo isso não passa de mentira, não passa de uma historinha contada para a gente. É isso que passa na cabeça de muitos. E aí essas pessoas dessa sepultura, achando que depois que morrer, que estiver lá do outro lado, vai ter alguém daqui para estar orando ou rezando ou fazendo algum tipo de petição a Deus, para Deus perdoar os seus pecados do outro lado e ele ser salvo. Tem muitos que vão para o inferno dentro dessa mentalidade, dentro dessa doutrina, que isso não existe. É aqui, agora, que todos nós temos que tomar a nossa decisão. Após a morte, ninguém decide mais nada, meu filho. Segue o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27.
O homem dessa sepultura segue ao juízo. Não tem como mais. Existe um paredão, né? Existe uma parede espiritual que quem está de lá não passa para cá, né? Está daqui passa para lá. Dentro de uma ótica de um ser humano aqui vivo. Para você passar para lá, você vai ter que morrer. Não tem como você passar daqui para lá vivo. E nem as suas orações passam daqui para lá para quê? Não passa também nem de lá para cá. Então, é isso que muitos estão se perdendo. Até crente, achando que morreu sem Cristo, Deus é tão amoroso que vai perdoar os pecados dele lá depois que morreu. Não, meu filho. De jeito nenhum. Não existe um perdão universal. Não existe um perdão após a morte. O seu perdão é recebido aqui, ao vivo e a cores. E quando você vive. Depois que você morre, não há perdão. Não há. O seu perdão você recebe aqui. O perdão dos seus pecados é recebido aqui, não é após a morte. Então, acorde. Não deixe ser enganado ou enganada por falsas doutrinas, por ensinamento dos homens, né? Que isso não vai te levar à salvação. Você só tem uma única oportunidade, que é essa que nós estamos tendo, que é a porta da graça, que é a porta da salvação. Todos os dias está aí, batendo na nossa cara. Basta que você veja de uma maneira diferente. Ah, mas eu já tenho 50 anos que estou dentro dessa denominação e não me ensinaram dessa maneira que você está passando essa reflexão. Então, meu filho, Apocalipse fala: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sai enquanto é tempo, porque a tua salvação ela é conquistada aqui enquanto vocês têm vida. Depois que você morreu, meu filho, não existe purgatório, não existe purgatária, não existe mundo intermediário, não existe nada de abismo, nada de situação daqui que a gente possa estar fazendo uma petição a Deus para Deus perdoar os seus pecados, porque não existe isso aí. Isso é mentira do próprio Satanás que colocou no coração do homem. Ah, pastor, mas isso está escrito. Aonde que está escrito isso aí? Ah, está aqui em 1 Macabeu, 2 Macabeu, está aqui nos livros antibíblicos, é antibíblico mesmo, está aqui nos livros intermediários, né? Nos livros apócrifos. Esses livros apócrifos foi o livro que foi escrito, que nós consideramos como livros históricos, porque ele não foi inserido dentro do cânon sagrado. Dentro do cânon sagrado só foi inserido, nós conhecemos aí, 39 livros do Antigo Testamento e 27, se eu não me engano, do Novo Testamento, somando uma faixa etária aí dos seus 69 livros, se eu não me falo a memória, né? Então, temos que ter cuidado, né? Para que a gente não seja enganado de maneira nenhuma. Então, a Bíblia já está aí, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Os que está aqui. Nenhuma outras informação extra, ela é contida como inspirada pelo Espírito Santo e como verdade absoluta. Então, abre seu entendimento para que você não perca a oportunidade que Deus está dando a você e a mim. Seja inteligente. Seja inteligente. Você só tem uma vida. Você só tem um capítulo da sua vida aqui. O segundo capítulo da sua vida você não pode apitar por nada. O primeiro capítulo do homem é aqui para ele decidir o que ele quer da sua vida.
No segundo capítulo é o resultado daquilo que ele se decidiu aqui no primeiro capítulo. Entendeu? Vou repetir mais uma vez. O resultado que você vai receber no segundo capítulo é a decisão que você tomou aqui no primeiro capítulo da sua vida. Ou seja, os frutos que tu vai colher no segundo capítulo da sua vida é aquilo que você fez aqui no primeiro capítulo. No segundo capítulo você não pode fazer mais nada na questão de mudar a sua história. É aqui no primeiro capítulo que você tem que mudar toda a sua situação. Para quando você partir para o segundo capítulo da sua vida, seja com Jesus ou seja com Satanás, é aqui onde você vai ter que decidir. Porque no segundo capítulo, meu filho, já era. Se você estiver com Cristo, glória a Deus, maravilha. Agora, se você estiver, meu filho, do lado do diabo, de Satanás, dos demônios, aí você está perdido. Porque não tem como mais você ser resgatado após a morte. Aqui você pode ainda ser resgatado das mãos do inimigo. Mas lá, depois que morreu, Zé fininho, como diz a história. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nessa reflexão, 31 minutos de reflexão, e que Deus fale poderosamente no seu coração, para que você possa se arrepender enquanto é tempo. Porque depois que você vestir aquele paletó de madeira, meu filho, já era. Não tem como você decidir mais nada. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Até a próxima reflexão.